A minha experiência, eu quero contar com vocês, a última, né? Foi muito boa, porque eu tive assim, a oportunidade, dia 30 de maio, último, de visitar o Paço Imperial. Né? Eu acho que vocês sabem muito bem, né, a importância do Paço Imperial. O Paço Imperial é em si uma arquitetura que já nos causa uma série de indagações, porque é aquele prédio histórico no miolo da cidade, em plena Praça 15, né? E que foi a sede do governo. Né? Era dali que, na verdade, a monarquia, né, decidia a vida do país, praticamente ali. Né? E esse prédio, por esse motivo, ele tem toda uma conotação, né, histórica, né, ligada à sua origem colonial, e mesmo depois da independência, a gente sabe que a economia nossa continuou mantendo os mesmos vínculos coloniais. Então, ele traz, né, como se estivesse impregnado naquelas paredes, né, naquela construção toda, a, toda essa questão colonial. Né? Quando a gente questiona, quando a gente vai atrás das nossas ancestralidades para questionar num projeto decolonial, num projeto que a gente tenta tirar um pouco da nossa pele, né, esse procedimento, esse processo, que foi tão longo, tão espesso, né? É uma coisa assim difícil. Como é que a gente arranca essa pele que nos foi imposta o tempo inteiro? Né? Nós fomos o tempo todo, né, usados, utilizados para o bel prazer da Europa. Né? Quer dizer, Portugal, mas o que saía daqui de riqueza chegou na Inglaterra, né, e se diluiu por lá, né, ampliando o poder e a riqueza desses países. E nós temos toda uma história aqui dentro, né, de um país escravocrata. Não pode nunca negar isso. Né? Grandes decisões foram tiradas ali, mas todas elas, na verdade, tinham esse caráter colonial por trás. Era sempre pensando que aqui era terra de usufruto deles. Né? A gente não pode esquecer que a família que reinou aqui era uma família portuguesa, família nobre portuguesa, né? Imperial portuguesa. Então, a gente tem que pensar nesse passo imperial como isso. E, a partir de um certo ponto da história do passo imperial, aquele prédio foi olhado, né, por outro ângulo. Começaram a pensar, né, vamos utilizar agora esse prédio como? Né? E é quando ele se transforma num centro cultural, né, e começa a reunir exposições por um bom tempo. E no dia 30 de maio eu tive a oportunidade de participar de uma é, de uma de um momento que eu acho muito especial, né, que eles fizeram uma mega exposição festejando os 40 anos praticamente desse período de centro cultural até agora. Né? Desde quando eles resolveram transformar o Paço Imperial num centro cultural. E mostrando artistas que apareceram, que na verdade tiveram espaço ali durante todo esse tempo. E fizeram então uma exposição que deram o nome de constelação, constelações, porque realmente eram estrelas, grandes estrelas, que estão até hoje no firmamento, digamos, da arte moderna e contemporânea brasileira. Se você pensar em termos de 40 anos, a gente percebe que você há 40 anos atrás
você estava exatamente dentro da arte moderna e contemporânea, de uma etapa dessa arte moderna e contemporânea. E a gente estava já realmente com artistas que até hoje são artistas consagrados, e todos eles aparecem lá com as suas obras, né? Os nomes são todos nomes de estrelas, realmente. São constelações, de fato, que foram colocados ali, né? Iole de Freitas, Adriana Varejão, Antônio Dias, né? Luiz Zerbini, uma imensidão de pessoas, né? É, Lígia Clark e Hélio Oiticica, que são nossas duas grandes referências quando a gente fala na virada para a arte contemporânea brasileira. Então, uma maravilha de fato, né? Porque você tem uma retrospectiva dessa arte moderna e contemporânea, desses artistas que passaram por ali, pelo Paço Imperial. Então, sem dúvida nenhuma, é grandioso. Né? Eu fico sempre me perguntando, né? A gente falou um pouco sobre o Man, a gente teve um dos nossos vídeos anteriores, próximos agora, né? Em que eu questionei no Man a questão de perceber que existe todo um trabalho de intenção de realmente se abrindo para as ancestralidades, se abrindo para essa questão da arte periférica. Né? E eu fico me perguntando se o que eu vi no dia 30 de maio não tem um pouco disso também em relação ao Paço Imperial. Né? Em que medida o Paço Imperial tem ultimamente buscado ser essa ponte entre essa arte consagrada das constelações e a arte contemporânea que está aí questionando as nossas ancestralidades, questionando todo o decolonial dentro de um prédio que representa como nunca e como acima de qualquer outro, né, a nossa colonialidade, o nosso colonialismo, que é o Paço Imperial, o local de onde o governo monárquico emanava. Então, o prédio é perfeito para isso. Né? E eles colocaram, achei muito interessante fazerem isso, né? Quer dizer, você além de ter espalhado por várias salas a arte dos artistas consagrados, ou as constelações, dos 40 anos de história do Paço Imperial como centro cultural, você tem também uma exposição na parte de baixo, no térreo, né, da Viuri Belavinha, que é, na verdade, uma grande questionadora, né, uma arte que parece pulsar, parece rasgar as entranhas do próprio Paço Imperial, porque inclusive ela traz questionamentos ao próprio prédio, à própria arquitetura. Então eu fico assim me perguntando se o Paço Imperial, até por conta de ter organizado essa duplicidade, né? Você ter arte consagrada, né? Que faz parte da nossa história, que tem um peso imenso, e ao mesmo tempo uma Viuri Belavinha que parece rasgar e romper uma série de questões ligadas à forma como a arte tem transitado no Brasil de hoje. Né? E a pergunta fica aí no ar, né? O Paço Imperial está realmente tentando ser essa ponte? Ou buscando ser essa ponte entre as constelações, entre a arte consagrada e, na verdade, aquilo que a Viuri Belavinha representa, que é a descontinuidade, que é o rompimento, que é esse romper, rasgar a pele para mostrar o que está dentro
do que o colonialismo sempre nos impôs. Né? A impressão que dá ao ver o trabalho da Viola Belavia é muito isso. Né? Então ela está ali num questionamento a toda aquela arquitetura, tudo aquilo, cada obra dela parece nos falar isso, bem de perto, assim ao nosso pé de ouvido. Né? Você acredita nisso tudo? Você acredita nesse prédio? No que ele representa historicamente? É essa história que você quer manter? Né? O que mais esse prédio esconde? Né? O que mais? Porque, vejam bem, a grande questão que nós temos, eu falando sempre isso constantemente, quando trabalha com relação às nossas ancestralidades, é essa busca, né, de trazer à luz o que até agora ficou no escuro, o que até agora foi apagado, o que até agora foi escondido. Então a sensação que eu tive lá no Paço Imperial foi muito isso. Né? A Viola Belavia tentando mostrar o esqueleto daquele corpo que estava ali. A obra dela parecia estar gritando isso o tempo inteiro. Em todos os pontos que eu pude ver a Viola Belavia, eu senti isso. Eu senti esse questionamento. Ou seja, ao abrir esse espaço para a Viola Belavia, o Paço Imperial, eu acredito, está se colocando numa posição de mudança, de transformação, né? De trazer realmente para o centro do palco as questões fundamentais que a arte deve estar realmente se colocando. E nós não podemos esquecer que quando você olha, né, eu tive cuidado de olhar cada um daqueles, você olha as obras das nossas constelações, você verifica o quanto esses artistas, né, da nossa arte moderna e contemporânea, como eles já tinham, né, muito dessa energia, dessa força de tentar romper com esse passado, já estava ali. Né? Quando você pega o Rubem Gershman, né? Quando você pega o Miol de Freitas, quando você pega qualquer um desses que foram citados, né? Ivan Serpa, você consegue perceber que também no momento das constelações, no momento desses artistas que estão hoje consagrados, já havia uma inquietação muito grande. Né? Ainda não estávamos no momento desse movimento todo que a gente está vivendo agora, mas havia uma inquietação enorme. Havia realmente toda uma discussão sendo feita em cada uma daquelas obras ali. Né? Que você pega hoje em dia, mesmo Beatriz Milhazes, que aparece nas constelações, Adriana Varejão, que também aparece nas constelações, mas que estão aí, né? Eles estão aí até hoje também. Né? E você percebe que existem pontos, né, que parece que estão confluindo de vários artistas, várias estrelas dessas, né, com o trabalho da Viola Belavia. Né? A Viola Belavia, ela está neste momento nosso, que é o momento realmente decolonial, o momento de estar buscando as entranhas dessa arquitetura. O que está por baixo de cada ali? Cadê aquele sangue, né, das pessoas que foram torturadas, que foram massacradas, que foram humilhadas durante toda a história brasileira? Ela está ali, está tudo ali. Então eu acho muito legal. Então eu saí do Paço Imperial naquele 30 de maio muito assim, sabe, impressionado com tudo que eu vi. Né? Impressionado com todo esse encantamento que me parecia estar vindo, né? Com toda essa busca de arrancar a pele
né? Arrancar a pele do prédio, arrancar a pele, aquilo tudo que escondia o que está por trás. Né? Eu acho que a arte ela tem essa missão hoje, mais do que nunca, mais de qualquer outra época. Né? Nós estamos num momento decolonial, um momento realmente de virada, um momento de se perceber, né, como pessoas que querem, na verdade, a sua liberdade de volta. Né? Queremos voltar a sermos seres humanos, né, com todos os nossos direitos resguardados, independente das nossas diferenças, das nossas diversidades. Né? Isso é algo muito mais do que puramente uma discussão político-partidária. É muito além. Né? A arte está aqui exatamente para nos dizer isso, para nos mostrar isso. O quanto é fundamental termos consciência de nós mesmos. Né? E o trabalho da Yuri Belavina mostrou muito isso. Eu consegui ver aquele pé desencarnado. Né? Eu consegui ver, na verdade, né, o quanto que as pessoas que deveriam estar ali o tempo inteiro, né, que sofreram na pele, né, todo esse massacre histórico, que a história brasileira foi uma história de massacre, não foi uma história simples, não é essa história contada, né, dos barões de café, vivendo da sua riqueza, vivendo do dinheiro que ganhavam, né, do café no exterior, ou o pessoal do açúcar no Nordeste. Não. Para que eles tivessem isso tudo, né, a gente sabe a quantidade de pessoas que tiveram que morrer, que tiveram que ser torturadas o tempo inteiro, né, que tiveram que trabalhar à força, né, para gerar essa sociedade que foi feita. Então eu penso que realmente cada prédio colonial desse tem que ser, né, ter as suas entranhas abertas, como a Viúva Belavinha fez. Né? Ao colocar o seu trabalho, ela estava ali dentro, numa atitude decolonial. Ela estava mostrando aquela arquitetura, né, e o que estava por trás dela. Né? Vamos ou não querer saber o que está por trás desse corpo. Né? Esse corpo que sempre nos oprimiu a vida inteira. Porque aquela arquitetura representa isso, representa essa opressão. E a história do Brasil significou. Né? E a arte tem que se rebelar contra isso o tempo todo. Então eu vejo hoje, realmente, depois desse momento que eu tive um passo imperial, eu percebo que o passo imperial tem trabalhado no sentido que é mais ou menos o que o Manda bem parece que está trabalhando e está vivenciando nesse sentido, e eu fico muito feliz em ver isso, em saber que tem equipes já nessas grandes instituições de arte que estão abrindo essas portas para que essa discussão seja feita, né? Para que toda essa arquitetura seja olhada de uma outra forma. E veja, não estou aqui discutindo a arquitetura do MAN com do Paço Imperial, são coisas completamente diferentes. Não tô, aí eu não discuto a arquitetura, estou discutindo a intencionalidade. Estou discutindo o que está na essência de toda essa questão que a gente está trabalhando. Né? Fica aqui, né, meu desejo de que todas as instituições no Rio e no país, de modo geral, sigam esse caminho. Seja como o Paço Imperial está demonstrando, que parece ser o caminho que ele aceitou seguir, né? Seja essa ponte entre a arte consagrada e esse momento decolonial. Né? Porque o decolonial já estava em grande parte dessa arte consagrada. Né? Ele poderia ter uma outra forma de se mostrar, de se colocar, mas já estava lá. É só saber olhar. E isso eu consegui perceber na minha jornada pela exposição Constelações. Né? E ao ter revisitado a obra desses grandes
das grandes estrelas das constelações apresentadas no Paço Imperial. Foi muito bom. Foi um momento que eu considero como enriquecedor. Né? Acho que realmente vale a pena pensar muito sobre isso. Tá? Então, eu vou ficando por aqui, né? Parabenizando a equipe toda do Paço Imperial, como já havia parabenizado a do MAN, né? Por esse projeto, né? Que eu acredito que está indo na direção certa. Então, até a próxima segunda. Um grande beijo em todos.